Fala galera do segundo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E nessa aula de História nós vamos fazer aí um resumão para você entender de forma rápida e simples a História 1, capítulo 12, que fala sobre o fim aí do período oligárquico, que a gente chama de República Velha, e a Revolução de 1930. Para nós entendermos esse momento, nós temos que voltar um pouquinho mais na história para poder compreender em que contexto é que nós estamos falando, de que contexto. Nesse momento, né, nós estamos falando aí da década de 20, uma década onde o Brasil e o mundo estão passando por várias mudanças. Após a Primeira Guerra Mundial, nós temos vários problemas, crises financeiras, crise econômica, né? Algumas crises políticas que estão também acontecendo tanto na Europa quanto no Brasil. E nesse período de 1920, nós temos aí o movimento tenentista no Brasil. Nós temos também, junto com o movimento tenentista, nós temos a transformação da arte brasileira, o processo também de industrialização, né, em pequena escala. Nós temos a baixa do preço do café e vários outros problemas que estavam acontecendo durante a década de 20. Movimentos operários, nós temos ali junto com esses movimentos operários, nós temos as grandes greves, a criação do Partido Comunista. Então, o Brasil está passando por algumas situações, algumas mudanças. E nesse contexto, no contexto político, nós estamos inseridos na década de 20 ainda na República Velha, na República lá do chamado Café com Leite. Essa república, esse acordo que era do café com leite, né, eles alternavam no poder, alternavam na presidência. Ora era São Paulo presidente, ora era um representante de Minas. Então eles alternavam no poder. Mas nós tivemos a revolta tenentista, que foi uma revolta de questionamento desse modelo político, de questionamento também, questionavam, além do modelo político, também os currais eleitorais e as votações abertas. Isso era um modelo aí, uma situação onde eles eles questionavam muito isso, né? Tanto é que o movimento tenentista foi batendo justamente sobre esse tema. Mas o que aconteceu? Junto com a crise de 29, nós temos a baixa do preço do café. A crise de 29, que foi uma crise aí, lá nos Estados Unidos, onde tivemos aí a queda da Bolsa de Valores de Nova York, devido à superprodução, né, de produtos americanos que eles exportavam para a Europa. Nós temos aí uma quebradeira de empresas, e essa crise chegou ao Brasil, porque o Brasil era o maior exportador de café do mundo, e o principal produto que o Brasil exportava era café. E o Brasil começa uma grave crise, entra na crise. A crise ela inicia em 29 com a queda da Bolsa, mas em 30, quando nós temos esse processo do pleito das eleições de 1930, onde de São Paulo e Minas eles indicarem sempre o próximo presidente, nós temos o presidente que era Washington Luiz, que participava, o presidente que era da coligação de São Paulo. Ele, na hora de passar para o próximo presidente e escolher um presidente de Minas Gerais, ele resolveu
já que ele resolveu pensar da seguinte forma: já que o Brasil está com problemas seríssimos, os cafeicultores estão com problemas sérios dentro do processo da venda do café, porque o café, os preços do café caíram muito porque não se exportava. O que aconteceu? Ele deveria indicar uma opção de Minas Gerais, mas ele não fez isso. Ele resolveu indicar Júlio Prestes para assumir a presidência ou concorrer à presidência na chapa por São Paulo, nessa coligação. O que aconteceu? Minas se sentiu ultrajado, os representantes de Minas realmente se voltaram contra, não quiseram, não acharam isso legal, porque o certo, o indicado era a cada período de eleição ficar um ou outro alternando no poder. E o que aconteceu? Minas resolveu quebrar o acordo, né, do café com leite, já que São Paulo não respeitou o que já haviam combinado anteriormente. Minas resolveu se unir a uma chapa de oposição. Uma chapa de oposição que era composta por Minas, Paraíba, Rio Grande do Sul, a chamada Aliança Liberal, que quem estava concorrendo era Getúlio Vargas e também João Pessoa, como seu vice. Então eles foram nesse pleito, mas quem ganhou foi Júlio Prestes, que fazia parte da coligação de São Paulo. E isso causou uma revolta muito grande, porque as eleições elas tiveram denúncias e também tiveram indícios fortíssimos de fraude, e porque também naquele momento o voto ele ainda era aberto, né? A pessoa ainda chegava lá na frente da urna e falava o voto era aberto. Então esse movimento, esse problema, né, causou insatisfação dos tenentes que não concordaram com esse movimento, não concordaram com esse problema, essa situação da eleição, porque devido à fraude eles não acreditavam que eles tinham perdido. Até mesmo em alguns lugares que eles tinham maioria, eles começaram a se reunir com essas pessoas e começou o questionamento, começou um movimento aí contra a eleição. E estimulados com o assassinato de João Pessoa, que também que era vice de Getúlio Vargas, ele foi assassinado após a eleição. Getúlio Vargas, junto com os militares, alguns tenentes e alguns militares, eles resolveram dar fim nessas eleições fraudulentas e iniciar um novo processo político. E aí essa revolução, né, de 30, que foi uma revolução armada também, que teve a união de alguns militares que também participaram desse movimento, inicia-se aí a Revolução de 30. É importante nós destacarmos aqui que os fatores que foram fundamentais, ou que fizeram aí dar o estopim para esse movimento da Revolução de 30, foi o fim, né, a quebra do acordo com a República do Café com Leite, tá? Quando São Paulo não indica, quando o Astor Luiz não indica um sucessor de Minas Gerais, você tem a quebra do acordo. Uma outra situação também é que houve denúncia de fraudes nas eleições. E também, por fim, o terceiro ponto que é também importante é a morte de João Pessoa, vice-candidato de Getúlio Vargas. Beleza? Esses 3 pontos são fundamentais para você poder compreender e classificar aí a Revolução de 30. Beleza? Na próxima aula nós já vamos entrar na Era Vargas, onde eu vou separar para vocês todos os períodos da Era Vargas. Beleza? Então esse aqui foi a Revolução de 30
E eu peço a vocês que deixem aí nos comentários caso vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, beleza? Galera, ó, um grande abraço, valeu!